Olá, meu aluno. Hoje nós vamos acompanhar aqui a sequência de aula Agentes Públicos. Na verdade, Agentes Públicos é a introdução à Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Bem, nem preciso dizer que no campo do direito administrativo, Agentes Públicos e 8.112/90, ela está presente em 100% dos conteúdos de direito administrativo. Então vamos prestar atenção, concatenar as ideias e tomar muito cuidado. Porque daqui para frente nós vamos ver muitos termos e às vezes não estamos familiarizados com esses termos. Mas todo termo, toda expressão que vocês não estiverem compreendendo aí em casa, que você estiver copiando, não estiver entendendo, eu vou trazer para você o significado. Nomeação, designação, dispensa. Bem, começando a trabalhar aqui a estrutura de agentes públicos, vamos entender o que é o agente público. Pois bem, agente público é toda pessoa física que está a serviço da administração pública. Ele pode estar temporariamente ou permanentemente, pode estar com remuneração ou sem remuneração, pode ser de caráter efetivo, pode ser de comissão, pode ser temporário, pode ser inclusive que desempenhe uma função e não tem cargo. Lógico, cada expressão dessa que eu disse para você vai fazer um significado muito grande no decorrer da aula. Vem para cá comigo. Vamos trabalhar dentro de agentes públicos a classificação. Vamos entender a classificação dos agentes públicos. Olha, nós temos aqui em média 5 classificações de agentes públicos. Nós temos políticos administrativos honoríficos, os delegados e os credenciados. Aí você pergunta assim, por que o Evandro já deixou pronto político administrativo honorífico e colocou o delegado e o credenciado por último? Porque esses dois últimos aqui, não é que eles tenham menos importância não, é que cai bem pouco em concurso público. Eu posso dizer que 99% das questões são situadas entre agentes políticos, administrativos e honoríficos. Então você que está em casa copiando, eu quero que você concatene a ideia assim. Olha, o Evandro disse que existem 5 classificações: políticos, administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. Os delegados e credenciados são tranquilamente uma classificação que a única coisa que eu quero de você que está copiando aí em casa é que você saiba que eles dois fazem parte do rol de agentes públicos. Só isso. Na verdade, eu vou explicar em exemplos o que seja esses aqui. Vamos começar a trabalhar pela primeira figura, agente político. Quem é o agente político? Você vai ter várias classificações para você acertar na prova. Vamos colocar aqui as características deles. Porque através das características, a gente consegue identificar qualquer agente político. Primeiro, os agentes políticos são geralmente inseridos através de eleição ou nomeação. Você vai ver que a regra é que ou entra por eleição ou por nomeação. Por eleição fica fácil você identificar quem é um agente político. Você tem lá presidente da República, governador, senador, deputado, prefeito, os vereadores, todos eles entraram através de eleição. Tranquilamente você encaixa como agente político, sem problema. Estamos dentro da classificação agentes públicos, o gênero agente público, estamos na espécie classificação agentes políticos. E nomeação? Bem, existem cargos que são considerados cargos de livre nomeação e livre exoneração. Por exemplo, ministro da Justiça. O ministro da Justiça foi nomeado e o cargo dele é de natureza política, trabalhando em um órgão autônomo. Você vai ver também que, por exemplo, um secretário de Segurança Pública do Estado, ele é nomeado e livre exoneração. De livre nomeação e livre exoneração, também é considerado agente político. Bem, eles, os agentes políticos, têm a competência aurida. Aurida é vinda, advinda do texto constitucional. Geralmente não exercem subordinação. Estão no mais alto escalão do poder. Então você tem uma sequência de classificação de agentes públicos que a gente está pegando o agente político, onde ele tem algumas características marcantes.
São inseridos geralmente por eleição ou nomeação. A competência vem aurida do texto constitucional. As competências legais dele estão previstas no texto constitucional. Vide o presidente da República. Não exercem subordinação. Geralmente são mais alto escalão do poder. Trabalham nos mais altos órgãos, segundo a posição estatal. Trabalham nos órgãos independentes, órgãos autônomos. Tanto que a classificação de agente político, a gente vai entrar e vamos pegar um tema aqui que é bem interessante dentro dos agentes políticos. Improbidade administrativa. As questões de concurso geralmente vêm perguntando o seguinte: é correto afirmar que os agentes políticos respondem pela lei de improbidade administrativa, certo ou errado? A regra é que está certo, meu aluno. A regra é que está certo. O agente político responde sim por improbidade administrativa, mas não todos os agentes políticos. Você tem improbidade administrativa, que é totalmente diferente de crimes de responsabilidade. Todas as duas figuras estão previstas no texto constitucional. Improbidade no artigo 37, crime de responsabilidade no artigo 85 da Constituição. Aí eu pergunto para você, todos os agentes políticos respondem por improbidade administrativa? Não, nem todos. Por exemplo, o presidente da República é um agente político, mas ele responde por crimes de responsabilidade e não por improbidade administrativa. Para responder por crime de responsabilidade, além de cometer atos que ferem a moralidade administrativa, ainda assim o agente político tem que estar previsto expressamente lá naquela lei. O presidente da República está expressamente previsto que se ele cometer um ato que fere a moralidade administrativa, ele entra nos crimes de responsabilidade. O restante dos agentes políticos que não está previsto nesse crime ou nessa lei, eles entram diretamente aonde? Na improbidade administrativa. Meu povo, olha só, quando você lê crimes aqui, crimes de responsabilidade, isso aqui é norma totalmente administrativa e civil, tá? Não existe crime aqui. Na verdade, crime de responsabilidade, a palavra crime está impropriamente colocada aqui. Repetindo, é correto afirmar que os agentes de natureza política respondem sim por improbidade administrativa, mas não todos. Alguns que estão previstos diretamente nos crimes de responsabilidade, que é o caso do presidente da República, responderá aqui. Não pode responder aqui e aqui ao mesmo tempo. Isso é bis in idem. Você não pode punir a pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Ou bem responde aqui ou bem responde aqui. Primeiro detalhe dos agentes políticos. Trabalhei em improbidade e crimes de responsabilidade. Realmente respondem por improbidade administrativa. Vamos agora ver a situação da súmula vinculante 13 do STF. Súmula vinculante 13 do STF. Do que trata a súmula vinculante 13? Lembrando que súmula vinculante somente quem solta é o STF. Decisão de tribunal resumida e numerada, onde tem força vinculante para todos os tribunais, ou seja, decisão daqui tem que ser obedecida por todos os tribunais. A súmula vinculante 13 trata da situação do nepotismo. Olha só, eu faço uma brincadeirinha porque você gravar a súmula vinculante 13 ela é muito ruim, porque ela é muito grande, não precisa gravar. Você tem que saber o seguinte: os ascendentes, descendentes, cônjuge ou irmão, até o terceiro grau em linha reta, não poderão colocar para trabalhar em cargo de direção, chefia ou assessoramento qualquer pessoa na administração direta ou indireta, que seja ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, até o terceiro grau em linha reta. Evandro, o que é terceiro grau em linha reta? Filho, o terceiro grau em linha reta pega até o seu tio. O seu primo é quarto grau. Então, se você quiser colocar, por exemplo, o seu primo para trabalhar num cargo de livre nomeação e livre exoneração, você pode, porque a súmula só trava até o terceiro grau. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, você pode sim colocar um ascendente, descendente, cônjuge ou irmão para trabalhar num cargo de direção, chefia ou assessoramento, se tiver num órgão autônomo, ministério ou secretaria. Porque tem uma decisão do STF também que diz que se o cargo for de natureza política, ou seja, se a classificação for de agente político,
você pode sim botar para trabalhar. Então quer dizer que o governador de estado pode colocar, por exemplo, o próprio irmão para ser secretário de Segurança Pública. Não fere a súmula vinculante 13? Não, porque o cargo de natureza política não se aplica à trava do nepotismo, ou seja, a súmula vinculante 13. Pode colocar o seu pai, sua mãe, seu irmão, o seu tio para trabalhar num cargo de livre nomeação e livre exoneração, sem problema nenhum. Então é o segundo detalhe dos agentes políticos. Olha só, matamos, sabemos que o agente político é a primeira classificação, sabemos que entra geralmente por eleição ou nomeação. Eleição é fácil, presidente da República, governador, prefeito, deputado, senador. Por nomeação, tranquilo, cargos que trabalham, por exemplo, em ministérios e secretarias, órgãos autônomos, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, Secretário de Segurança Pública, tranquilo. Você sabe que a competência vem do texto constitucional, o aurida é vinda. Você sabe também que não exerce subordinação com qualquer outro órgão, com qualquer outra pessoa. Você sabe que são mais alto escalão do poder. Pessoal, essa daqui que não exerce subordinação, isso aqui é a regra, tá? Porque, por exemplo, se você for pegar um agente político que entrou através de nomeação, ministro da Justiça, logicamente ele vai ter subordinação, hierarquia com o presidente. O presidente vai mandar nele, mas essa não é a regra, não é a regra. Matamos aí os agentes políticos. Olha só, o professor Eli Lopes Meirelles, ele diz, vou colocar aqui, hein? Professor Eli Lopes Meirelles. Geralmente, meu povo, costuma cair o nome do autor, tá? Eli Lopes Meirelles, Maria Silvia de Pietro, José Carvalho Filho, Celso Antônio Bandeira de Mello. Fica tranquilo, não se liga muito em autor não, porque as posições que a gente traz aqui, o posicionamento é da banca examinadora. Então não vai ter problema. Se eu falar para você uma coisa e cair na prova dizendo o nome do autor, nem se liga no autor, se liga no que eu estou falando que você vai acertar. O professor Eli Lopes Meirelles diz que os juízes, por exemplo, promotores de justiça, são também classificados como agentes políticos. É essa classificação que a gente vai levar para a prova, tá? Pode considerar juízes e promotores também como agentes políticos, porque você pega direitinho a classificação e a gente consegue encaixar nele. Acabamos de matar aí classificação dos agentes políticos, situação da improbidade, crimes de responsabilidade e ainda de lambuja pegamos a súmula vinculante 13 do STF. Agora vamos trabalhar a situação dos agentes administrativos. Ó, eu costumo dizer que aqui sim os agentes administrativos é o que realmente importa, porque aqui é a nossa porta para 8.112 de 90 e para a gente compreender uma série de regrinhas que vai fazer toda a diferença no dia do concurso. Vamos trabalhar os agentes administrativos. O que é o agente administrativo? É a grande massa de servidor ou empregado público que entra para trabalhar na administração pública através de concurso público, regra, mas também temos uma classificação que entra sem concurso. Então vamos dar uma olhada aqui. Os agentes administrativos eu vou trabalhar também como sendo gênero que vai comportar o quê? 3 espécies, ou seja, eu estou dividindo em subclasses, tá? Vamos concatenar as ideias? Eu peguei e falei que existem agentes públicos e que os agentes públicos são divididos em políticos, administrativos e honoríficos, em princípio. Peguei os administrativos e estou explodindo ele agora em servidor público, empregado público e servidor temporário. Vamos trabalhar a figura do servidor público. Olha só. O servidor público, automaticamente, quando cair essa palavra aqui, servidor público na prova, você vai ligar diretamente à pessoa que tem um cargo público. Quando você pegar o empregado público no concurso, você vai falar que ele tem um emprego público. Se o cara tem um cargo público, automaticamente você vai dizer que ele está regido por um estatuto, ou seja, estatutário. Tem um cargo, está no estatuto, porque para ser estatutário, obrigatoriamente o cara tem que ter um cargo público. No nosso caso, que é o governo federal, ele vai estar regido pelo Estatuto da 8.112 de 90. Se você é empregado público, você tem um emprego público, você é regido pela CLT. Olha só, tanto faz se você é empregado público ou se você é servidor público, ainda assim você tem que fazer um concurso público. Obrigatoriamente,
o artigo 37 da Constituição Federal de 88 obriga, tanto faz você ser servidor público como empregado público, obrigatoriamente você tem que fazer o concurso público. Evandro, onde eu me situo sendo servidor ou empregado? Isso aí é algo bem interessante. Dá uma olhada aqui comigo, eu fiz um esquema para você. Estou pegando aqui a administração pública, não todos, né? Eu estou pegando a administração pública direta e a administração pública indireta, mais ligado à União. Então, no nosso caso, a União, as autarquias federais e as fundações públicas federais, obrigatoriamente, vão ser regidos pela 8.112 de 90. Evandro, por que a União, a autarquia e a fundação é regido pela 8.112 de 90? Porque é força expressa da própria lei. A própria lei determina isso. Olha só, se você tiver um órgão da União, Polícia Federal, Receita Federal, você vai estar regido pela 8.112 de 90. Se você tiver numa autarquia federal, exemplo, Banco Central ou INSS, você também vai estar regido pela 8.112 de 90. Se você tiver numa fundação pública, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou você tiver numa Biblioteca Nacional, também você vai estar regido pela 8.112 de 90. Tanto faz na União, na autarquia ou na fundação pública, você vai ter um cargo público, vai ser servidor público. Tem que fazer concurso público? Tem que fazer concurso público. Qual é a vantagem? Ou não, nem que você não considere vantagem, mas qual é o detalhe mais importante? É que se você é servidor público, se você tem um cargo público, se você é estatutário, você está amparado pelo artigo 41 da Constituição Federal, ou seja, você tem a estabilidade no serviço público. Estabilidade. Se você está numa sociedade de economia mista e numa empresa pública, obrigatoriamente, eu falei para você que você tem um emprego público, correto? Correto. Se você tem um emprego público, você está regido pela CLT. Evandro, aqui, dá um exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras. Dá um exemplo de uma empresa pública, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Caixa Econômica Federal. Tem que fazer concurso para cá e para cá? Lógico que tem que fazer concurso. É regido pela CLT, sim, Consolidação das Leis de Trabalho, e não está amparado pelo artigo 41. Ou seja, aqui você não possui estabilidade no serviço público. Não tem estabilidade. Então, olha que interessante. Sou regido na forma de servidor público. Eu tenho um cargo? Tenho um cargo. Estou no governo federal, regido pela 8.112 de 90, você é estatutário, está previsto no artigo 41 da Constituição que você tem estabilidade no serviço público. Pô, eu sou empregado público. Se você é empregado público, meu filho, você tem um emprego público, é regido pela CLT e você não possui estabilidade. Tome muito cuidado, você que está em casa, você que está estudando, você que está concatenando as suas ideias e às vezes fica meio perdido, você tem que unir uma coisa à outra. Não vai confundir. Por exemplo, a CESP-UNB costuma trazer questões onde a questão está toda certa e lá no finalzinho ou no começo ou até mesmo no meio, ela inverte a classificação. Ela diz, é correto afirmar que os servidores públicos são regidos pela 8.112 de 90, ou seja, estatutário. Obrigatoriamente tem que efetuar concurso público e obrigatoriamente estão previstos no artigo 41 da Constituição, ou seja, tem estabilidade. Nessa situação, os empregados públicos que trabalham na União podem sim receber através de remuneração ou subsídio. Por que a questão está errada no que eu falei para você? Porque ela acaba de pegar um servidor público e inverteu a classificação, colocou que ele é um empregado público. Meu povo, servidor público não é empregado, assim como empregado público não tem cargo. Não pode colocar que o servidor público está regido pela CLT, como também não pode colocar que o empregado público está regido por um estatuto. CLT é um regime jurídico privado. Estatuto 8.112 é um regime jurídico de direito público. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Lembrando que, por força expressa da 8.112, União, autarquia e fundação pública está regido por estatuto, ou seja, 8.112 de 90. Vamos ver agora a situação do servidor temporário, onde está previsto. Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Meu povo, o servidor temporário, ele não faz concurso público. Não faz concurso e ele trabalha temporariamente, olha o nome. Ele é contratado temporário para desempenhar serviço em caráter de urgência e através de medida excepcional.
Dá um exemplo. Em caso, por exemplo, de uma pandemia, deu uma pandemia de dengue. Tá morrendo gente de dengue todo dia. Vai fazer o quê? Vai contratar o cara pela CLT, vai deixar ele como empregado público, vai abrir um concurso para chamar o cara para ficar 3, 4 meses treinando para depois começar a combater a epidemia? Não. Se for em caráter de urgência, se for em caráter temporário, o que você faz? Automaticamente você faz um processo seletivo simplificado, chama o cara para trabalhar e assina um contrato com ele por 6 meses. O particular assina um contrato com a administração para trabalhar por 6 meses. Acabou o contrato, ele vai embora. Ele é regido pela CLT? Não. Ele é regido pelo estatuto? Não. Ele é regido por o quê? Por um contrato temporário de trabalho. Só que esse contrato tem norma de direito público. Então, alguns autores consideram isso aqui um estatuto temporário. Porque se ele é regido por uma normas de direito público, eu posso dizer sim que é um estatuto especial. Não um estatuto permanente, igual 8.112, mas um estatuto através de contrato. Porque esse contrato é um contrato público. Se é um contrato público, eu posso chamar de estatuto também. Então, eu posso chamar ele de estatutários temporários ou estatutários especiais. Ó, se a banca cobrar, você não pode dizer que está errado, não. Então, você tem que colocar na cabeça que os servidores temporários são aqueles que entram, não fazem concurso público, são temporários, entram em caráter de urgência, é uma medida excepcional. Eles passam por um processo seletivo simplificado. Não é concurso público, tá? Corta o concurso público. Esse aqui é uma classificação mais tranquila. Nas questões vocês vão ver que é bem interessante isso aqui. Bem, trabalhamos aqui toda a nossa formatação no que tange aos agentes administrativos. Vamos bater agora um novo tópico, agentes honoríficos. Olha só o nome, honoríficos, a gente puxa por onde? Por ideia de honra, né? Isso. É um grande dever cívico da pessoa. Você vai trabalhar sem remuneração, você vai desenvolver uma função pública, mas você não vai ter um cargo, é uma função momentânea, uma função temporária, sem remuneração, com ideia de honra, dever cívico do cidadão. Os dois exemplos mais clássicos, e é o que você vai encontrar na prova, é o mesário e você vai ter também o jurado. Momentaneamente você vai estar desenvolvendo uma função de mesário, uma função de jurado, mas você não vai ter um cargo público, mas no momento você está desenvolvendo uma função. O Evandro, tem alguma diferença? Você vai perguntar aí em casa. O que então identifica? Você só tem uma função, você não tem cargo? O que importa? O que implica? Implica que se você estiver dentro da classificação agentes públicos, tanto faz a que você tiver, você vai responder em algum minuto como agente público. Você vai responder por improbidade administrativa. Naquele dia você tem que seguir o artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem que seguir a razoabilidade e a proporcionalidade. Tem que respeitar todos os princípios da administração pública. Se você, por exemplo, subtrair alguma coisa da repartição, naquele dia não vai ser furto, vai ser peculato. Então você está bem envolvido com a administração pública. Tem que respeitar todos os princípios. Então, agentes honoríficos são aqueles que trabalham por honra, dever cívico, sem remuneração, mas exercem função pública. São os mesários, os jurados, como exemplo, e respondem por improbidade, estão no artigo 37 da Constituição Federal. Tem que respeitar, sim, os princípios constitucionais explícitos e os implícitos. Aquelas duas classificações que eu falei para você logo no começo dessa aula, que diz respeito ao agente delegado e ao agente credenciado. Os agentes delegados são os particulares que desenvolvem atividades, serviços públicos trabalhando para a administração. Por exemplo, você tem os concessionários e você tem os permissionários de serviços públicos, os notários. Todos esses são particulares que desenvolvem função, atividade administrativa ou serviços públicos para a administração. Você tem também os credenciados. Os credenciados, por exemplo, são as pessoas que têm conhecimentos específicos e que representam a administração. Um bom exemplo foi, por exemplo, a campanha A Copa do Mundo é Nossa, 2014. Você colocou lá o Pelé, o Gilberto Gil, várias pessoas que não são agentes públicos normalmente, mas naquele dia estão credenciados a trabalhar para a República Federativa do Brasil, para a administração pública. Se eles estão credenciados para trabalhar para a administração pública, vão ser considerados agentes públicos na modalidade agentes credenciados.
Tem que respeitar os princípios da administração do artigo 37? Tem. Pode responder por improbidade? Pode sim. Pode, por exemplo, responder por improbidade administrativa? Também. Então você tem todas as classificações de agentes públicos que tem que obedecer nessa situação o artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bem, nesse tópico nós vimos os agentes públicos, políticos, administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. Se você reparar, a explicação no que tange os últimos três é bem simples, é meramente conceitual. Meramente conceitual. Quem estiver acompanhando aí no meu material escrito, vai ver que isso aqui são conceitos pequenos, sucintos, rápidos e que você vai condensar na hora da prova de uma forma muito brilhante. Agentes políticos, muito cuidado, porque além das características marcantes, você tem a situação da improbidade administrativa, crime de responsabilidade e tem também a situação de saber a localização dos agentes políticos. Se eles respondem pela súmula vinculante 13, quem são, tudo foi explicado. Os agentes administrativos é o que vai demandar mais dor de cabeça para a gente, né? Porque a gente vai ter que estudar toda a Lei 8.112 de 90, porque é a grande massa de servidores que está em função da administração pública. Nós temos os servidores públicos, nós temos os empregados públicos e os contratados temporários. Empregados públicos e contratados temporários, a gente matou de uma forma muito brilhante. Empregados públicos, regido pelo regime jurídico privado, CLT, tem que fazer concurso público, não tem estabilidade. Servidor temporário, você sabe que ele está previsto no artigo 37 da Constituição, ele não tem que fazer concurso público, ele não tem estabilidade, ele é contratado temporário em caráter de urgência para medida excepcional. Agora, o que vai demandar toda a explicação nossa, e isso é muito interessante, é o que tange aos servidores públicos. Falou o nome servidor público, obrigatoriamente ele tem um cargo. Se ele tem um cargo, ele está regido por um estatuto, estatutário. Se está na União, 8.112 de 90. E se ele está na 8.112 de 90, nós vamos ser regidos na União, vamos ser regidos pelas autarquias federais e pelas fundações públicas federais. Expresso no próprio bojo da 8.112 de 90. Um abraço.